Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá a todos, obrigado por participarem do nosso Expresso Sindimepa. Estamos no terceiro bloco, falando de um assunto super importante, relevante, atual, que é a luta pelo piso salarial dos profissionais da saúde. Nossos convidados, doutora Sandra, doutor Everson, minha parceira Mayra. Agradeço pela presença novamente de todos. E Mayra, com você. Olha só, meninos, muitas conquistas foram fruto de mobilização. Perfeito. Né? E como essa organização ela pode ajudar na luta pelo piso salarial da saúde? Então, a gente tem aí casos de sucessos, mas o sucesso não quer dizer que a luta parou, né? E aí a gente falou bastante do caso da enfermagem, mas eu queria resgatar que existe uma trilha aqui a ser percorrida, que primeiro ela começa pelo reconhecimento dos problemas, afinal de contas ninguém briga por um piso ou por um salário da qual as coisas estão legais. Não, Né? Se a gente está pautando o piso, se a gente está lembrando que a remuneração do médico tem que melhorar, é porque a gente está sentindo essa dificuldade. Então, a identificação dessas demandas é fundamental. Para além disso, essa identificação ela parte de alguém que faça essa luta, que protagonize isso, que organize esse debate. E aqui entra o papel dos sindicatos. O Sindicato dos Médicos é fundamental na recepção, na organização, em fazer com que esse tema ganhe amplitude. A gente sabe que o papel sindical, e em todos esses espaços aqui a mobilização vai ser constante, mas outras ainda mais serão fundamentais. A gente tem espaço político para conquistar e fazer esse debate, porque afinal de contas, não adianta você ter só o orçamento e a vontade e você não ter o regramento jurídico para pagar isso. Todo piso tem lei, toda lei tem na sua contrapartida aqui espaço fiscal e automaticamente do outro lado a capacidade de articulação para negociar e implantar. Então a gente tem uma trilha aqui de mobilização, de identificação de demandas, de problemas, mobilização, sensibilização da classe política empresarial, da própria gestão, da sociedade, e aqui essa trilha é importante lembrar desse ator fundamental, porque a sociedade precisa comprar não o fato de que 1 ou 2 ou 3 vão ganhar mais. A lógica não é essa. É a qualidade do serviço prestado e, acima de tudo, a dignidade de determinadas categorias é que está em jogo. Então, é justo, por exemplo, determinadas categorias que lutam tanto, trabalham, cuidam da gente, ganharem salários que mal dá conta de se manterem em condições de viver ou de pagar as suas contas. A gente falou muito aqui que os médicos são profissionais como todos os outros. Automaticamente as especificidades se sobressaem, mas padecem de problemas de endividamento, necessitam de salários para poder bancar um custo de vida que no estado do Pará é altíssimo. E ainda nessa trilha da mobilização, que não é um caminho curto, a gente lembra que iniciativas pequenas como discutir o tema, identificar as próprias demandas, mas acima de tudo começar a sensibilizar cada vez mais a sociedade, elas são fundamentais. Recentemente o sindicato fez um grande evento no município de Santarém. Tivemos não só as universidades participando, e ali chama a atenção, porque a gente está falando de pelo menos 5 universidades, salvo engano, são profissionais que serão muito, muito bem-vindos no estado do Pará, mas que já sabem de uma realidade de mercado de trabalho bem dura pela frente. Tivemos ali a sociedade, tivemos ali os municípios da redondeza, a própria prefeitura. Então a gente começa a movimentar com esses eventos, também com listas de assinatura, com outras campanhas e frentes, esse caminho. E dizer aqui que entre o começo e até a conquista disso, tem uma coisa que jamais a gente vai deixar de fazer, e qualquer categoria pode mostrar isso para a gente, que é a mobilização. E aqui, de novo, para fechar esse exemplo, a enfermagem até hoje se mobiliza. Nós participamos também das mesas de negociações dos enfermeiros no estado do Pará. Não é uma negociação fácil, porque do ponto de vista estadual, embora a gente tenha a lei, o piso, há complemento a ser pago para chegar nesse piso, mas a gente depende de espaço fiscal. Né? E também, por incrível que pareça, de entendimento dos municípios com a aplicação do piso, que é uma coisa que às vezes chama até atenção. Do outro lado, a gente tem o lastro privado, que enxerga na precarização, na pejotização, caminhos para fugir desse debate. A gente identificou pelo GESE que, ao longo de 2019 até aqui, o recurso que as OS, por exemplo, tiveram em caixa para praticar ou trabalhar uma saúde pública no estado do Pará, chegou a mais de 10 bilhões de reais. E quanto disso, de fato, melhorou, condicionou ou fez com que o médico
pudesse ter ali uma remuneração digna. Ao contrário, a gente tem a grande maioria dos contratos aí pejotizados, temporários, ou alguns que sequer têm um risco ou um traço que dê a condição, por exemplo, do profissional se defender, buscar os seus direitos. Então essa trilha é longa, essa trilha precisa de mobilização, mas ela é necessária. E aí, ao médico que nos assiste, à sociedade que nos assiste, escuta, compre, não é uma briga, compre essa luta pela defesa da saúde pública com a valorização desse profissional que é o médico. Perfeito. Sandra, nesse contexto que o Everson mencionou, queria citar um exemplo prático de uma casa de saúde que eu conheço, que não paga o que foi vinculado ao piso salarial do enfermeiro. E a estratégia que eu observo, eles contrataram uma cooperativa, e através da cooperativa eles pagam um valor fixo para a cooperativa. Como cooperativa, vocês sabem, o cooperado ele não precisa receber aquele piso, e, enfim, é uma forma de burlar uma metodologia já implementada. Há fiscalização disso? Há alguma entidade, há alguma instituição que esteja acompanhando esse processo? Bom, nós poderíamos citar que os sindicatos da categoria são uma forma de fiscalização. Nós poderemos citar também os próprios profissionais, são os fiscalizadores. Nós poderemos citar também os conselhos de classe como sendo um dos principais fiscalizadores, porque eles estão ali para fazer um dos papéis de valorização da categoria, da profissão. Nós podemos também citar a possibilidade de acionamento do Ministério Público para fazer a fiscalização pela sociedade, e outras formas também seria denúncias para Ministério da Saúde, entre outras. Tudo visando apresentar a realidade na qual, tal qual o processo da pejotização, contratação de cooperativas para tentar burlar o pagamento do mínimo, que é através do piso. É importante ressaltar também que a gente precisa reestruturar os organismos de fiscalização, inclusive aqueles que deveriam estar espacialmente em todo o território brasileiro, né? Recentemente nós saímos aí de um grande concurso público unificado para trazer de volta a figura de auditor fiscal do trabalho. Sim. A gente tem uma previsão de mais de 60 profissionais dessa estirpe para estar atuando aqui no estado. Então isso é uma forma também da gente trazer de volta essa política fiscalizatória. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: o principal fiscal é o cidadão, né? E o cidadão, ele precisa enxergar para além daquilo, inclusive, que comumente às vezes chega e às vezes com muito ruído, né, cheio de fake news, essas verdadeiras motivações que levam a gente a pensar: por que eu piso para o médico? Por que pensar na condição de trabalho dele? Por que entender que ele precisa estar coberto pela legalidade? Para que o teu atendimento seja bom. A gente vive num estado brasileiro que arrecada muito. A gente está falando do estado do Pará, que é a 10ª maior economia, um dos maiores estados que mais arrecada também aqui. Sim. Então, às vezes chama a atenção que não é a falta do recurso, é o processo de fiscalização de tudo isso que infelizmente tem falhas. Mas o cidadão também precisa participar. E aí a gente precisa lembrar que, embora a gente tenha todos esses atores aqui, a própria população precisa nos ajudar nesse contexto. Denuncie, né? O seu médico às vezes não presta o atendimento necessário, porque sequer ele teve a condição, talvez naquele período, de ter acesso ao seu salário, à sua remuneração para chegar naquele dia de trabalho. E a vergonha que a gente tem até hoje, infelizmente, de prefeituras que fazem concurso público para contratar médico à base do salário mínimo. Isso é um desrespeito não com quem ganha salário mínimo, mas com esse profissional que é tão fundamental para a gente, passa tantos anos estudando e no final das contas as prefeituras, gestões acham que um salário mínimo vai resolver o problema dele. Então, de novo, o piso ele vem para ajudar a corrigir muitas distorções. E claro, a gente vai contar com muitos atores, mas o cidadão também, e acima de tudo o médico, a categoria, é o principal ator desse processo para a gente mobilizar e tentar mudar esse cenário. Certeza. Ainda falando sobre esse cenário de mobilização, Everson, nós falarmos sobre essa mobilização ainda na academia, por exemplo, hoje no Sindicato dos Médicos nós temos um núcleo acadêmico muito forte, né, muito atuante, que inclusive nós somos pioneiros e fomos ser referência em Santarém. Então fala pra gente qual a importância disso.
Essa é uma iniciativa, eu diria até inédita, fantástica. Eu também uso muito quando eu faço as falas, as conversas, debates pelo GES, e quando a gente toca principalmente na formação de líderes, né, na tentativa de trazer para essa defesa sindical esses futuros trabalhadores, aqui uma iniciativa fundamental. Colocar esse espaço acadêmico no dia a dia do sindical, em contato com as demandas, participando dessa luta, é fundamental para que esse profissional amanhã entenda as razões por que a gente briga. Por que ter um sindicato? Por que formar um coletivo? Por que brigar pelo piso? Né? A gente já teve oportunidade pelo GESE, juntamente com a assessoria jurídica do sindicato, participar de vários eventos, inclusive do núcleo acadêmico. E a gente percebe não só o interesse, mas principalmente o engajamento desses futuros médicos que já entendem que a sua relação de trabalho não vai ser fácil. Infelizmente, e aqui o alerta às famílias, né, desses futuros profissionais, lembrar que o médico, a partir do momento que ele se forma, ele vai para o mundo do trabalho como qualquer outro profissional. Ele está sujeito ao mundo do trabalho pelas mesmas mazelas que talvez outros profissionais estejam. Ele pode trabalhar sem carteira assinada, ele vai ter que trabalhar mais de um vínculo, como nós dissemos daqui, ele ainda não tem piso. Então, o fato, infelizmente, dele ser médico ou se formar em médico não é a garantia total de que tudo está resolvido, principalmente no que tange a questões financeiras. Então, esse preparo, esse chamamento da juventude para estar na luta sindical é fundamental. Se todos os sindicatos pudessem ter essa iniciativa. A gente reclama tanto de novos líderes, e quando eu falo novos líderes, bem distante das paixões políticas, de cores partidárias. A gente está falando de uma luta de defesa de classe. E ao sindicato, a partir do momento que traz o núcleo jurídico para dentro e forma esses jovens, a gente está falando de algo fundamental e que hoje é primordial para que o movimento sindical avance, que se chama consciência de classe. E isso é fundamental e que bom. Parabéns ao Sindicato dos Médicos, parabéns aos meninos do núcleo acadêmico e que isso se perpetue e que a gente tenha grandes lideranças mais à frente. Esse evento jurídico que nós fizemos em Santarém no último mês foi uma virada de chave, eu acho que para muitos acadêmicos que lá compareceram. O fato de nós estarmos dentro da UEPA, que é uma instituição acadêmica lá em Santarém, medicina, como já foi anteriormente dito, existem 5 cursos. Eu não sei se todos já estavam em pleno funcionamento ou se tinha algum ainda fazendo vestibular para ingresso de novos estudantes. Mas quando a gente ouviu falar da própria boca desses estudantes que não acreditavam que era preciso ter mais de um vínculo para conseguir ganhar 10 mil reais, você verifica que essas pessoas não têm noção da realidade na qual a profissão ela está inserida. Levar eventos como esse para o local da academia é muito importante para você esclarecer as dúvidas, para você apresentar a realidade, para você apresentar os contextos médicos. Claro, nós tivemos profissionais excelentes palestrando, mas também apresentar o contexto jurídico. Tivemos pessoas do nosso jurídico, Ministério Público, Tribunal de Justiça, pessoas que falaram como é a realidade do processo de judicialização da saúde, do processo de precarização da mão de obra, do processo das demandas que chegam para o jurídico, prestar esclarecimentos e outras orientações. Então, a estratégia do núcleo acadêmico, ela é essencial para que cada vez mais as universidades estejam presentes dentro do sindicato, para que esses estudantes tenham pleno conhecimento desde a academia do que significa ser médico e para que a sociedade ganhe cada vez mais com pessoas interessadas, com pessoas que queiram estudar os contextos no qual estão inseridas, pessoas que queiram batalhar por melhores condições de trabalho, condições de salário e poder prestar à sociedade o atendimento digno que todos merecem. Então, a graduação em medicina, ela cobra muito, né, da formação do jovem médico. E não acaba aí.
A graduação, ela estende-se a uma residência médica, a um fellow, e muitas das vezes a extensão transforma essa formação num período de tempo longo, 10 anos, 12 anos, para você passar a atuar dentro daquela especialidade escolhida. É importantíssimo que todos que nos escutem entendam o papel do sindicato, como o Everson e a Sandra mencionaram. Não se trata apenas de um papel político, mas de inserção. Eu acho que enquanto você luta só pelo seu aprendizado, mas deixa de lado todo o contingencionamento que se faz necessário para a sua dignidade de vida ser implementada, você também está sendo incoerente com todas as atitudes que tomou até ali, né? Sandra, há no momento algum projeto de lei em tramitação que seja relevante em relação a esse piso dos médicos? Sim, nós temos. Atualmente ainda está em vigência a Lei 3.999 de 61, que dispõe sobre o salário mínimo para o profissional médico e cirurgiões dentistas, que é de 3 salários mínimos. Sabemos que isso está bem defasado. Então, existe em tramitação o PL 1365 de 22, que propõe a alteração desse piso salarial, e ele ainda está em votação na Câmara, e aí eu até visualizei que esse mês agora houve uma movimentação interna, ainda um pouco longe de finalizar, mas que já dá uma certa esperança de que haverá uma possibilidade não tão distante de uma alteração. Paralelo a isso, existe no estado do Pará a mobilização que está sendo encabeçada pelo Sindicato dos Médicos, inclusive coletando assinaturas para que possa ser levado o assunto para dentro do nosso legislativo estadual e que possa repercutir também no legislativo municipal de todos os municípios que compõem o nosso estado, tendo em vista que, como já foi abordado anteriormente, não necessariamente a realidade nacional é a mesma estadual e é a mesma dos municípios que estão incorporados no nosso estado. A gente precisa ter pleno conhecimento, e aí o DIEESE é muito importante na hora de apresentar os dados para levantamento de condições de vida, gastos, etc. E é dessa forma que a gente vai poder chegar a um piso digno para os nossos médicos. Verdade, sem fazer conta nenhuma aqui mais detalhada, né? O próprio salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE indica, por exemplo, que a gente deveria estar ganhando, todo trabalhador, né? Deveria estar ganhando ali algo em torno de R$ 7.400. Então veja a distância do que é o próprio salário mínimo daquilo que é pago atualmente. Até poucas categorias não conseguem chegar nesse salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE. Mas, trazendo a particularidade para o estado do Pará, e aqui a gente não pode deixar de lembrar o seguinte: a gente vive um grande momento de mudanças, mas de oportunidades, né? O Pará hoje está com uma visibilidade gigantesca. Temos aqui investimentos previstos da ordem de bilhões, e não milhões, é só bilhões. E eu quero entender que essa pressão, essa necessidade por serviços, estrutura, ela vai chegar para todos, em especial na medicina. Então, é inconcebível que esse Estado hoje, que dialoga aí a sustentabilidade, faz o debate do crédito de carbono, né, das boas práticas, ele seja observado apenas então pela ótica da floresta, da preservação por si só, dos rios. A gente precisa valorizar os profissionais. E por que não também nesse grande debate da COP30 pensar num piso estadual para o estado do Pará, lembrar das categorias importantes que não têm piso, como os médicos, mas acima de tudo, lembrar daquilo que ainda nos falta aqui, que é não só a divisão desse bolo, que é a 10ª maior economia, mas a 17ª pior renda, mas do alto custo de vida que nós temos aqui. Então, se talvez os estudos maiores não convencem, então eu convido a todos os nossos ouvintes, né, quem está nos assistindo, vamos olhar para o nosso custo de vida. Será que isso não é o principal motivo que nos sensibiliza a brigar por um salário justo?
que dirá então a categoria médica, né, que tem todo esse desafio aí instrucional, né, todo esse desafio de anos de estudo para que a gente possa avançar. Mas são desafios que com certeza o sindicato não foge dessa luta, está buscando empreender, está buscando mobilizar, e a gente espera aí aproveitar inclusive essas oportunidades de visibilidade para quem sabe estar pautando isso também. Perfeito, Mayra. Tá certo. Para finalizar, eu gostaria, inclusive, de ressaltar que o Sindimepa lançou uma petição pública em defesa de um piso salarial digno. Nós vamos deixar o QR Code para que você, enquanto sociedade, possa contribuir, né, para esse debate, para que essa categoria tão importante, tão necessária, seja muito mais valorizada. Só complementando, essa petição ela pode ser assinada por qualquer pessoa da população, não necessariamente apenas por profissionais da saúde. Tá certo, doutora Sandra, Everson Costa, muito obrigada por contribuir com esse bate-papo, que, sem sombra de dúvida, foi muito importante, necessário para que todos, né, sejam muito mais esclarecidos. E obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui, que ficaram conosco em mais um episódio do Expresso Sindimepa. Meu parceiro Eduardo Almoras, muito obrigada mais uma vez por dividir conosco essa parceria. Agradeço aos dois, quero dizer que me sinto honrado, não só pelo momento, mas pela convivência que temos no sindicato. Convidar a todos que não são associados, que venham fazer parte desta família. O Sindimepa, ele tem esse cuidado, não só de dar todo o apoio logístico às causas, às dificuldades, mas tantas inovações, tanta coisa que soma a nossa educação e a nossa cultura enquanto profissionais da saúde. Agradeço muito a parceria do Everson, da Sandra e da minha parceira Mayra também, e abro a palavra para a Sandra e para o Everson para os agradecimentos finais. Eu gostaria de agradecer o convite, Mayra, doutor Amoras. Esse é um assunto muito importante que não temos como encerrá-lo em um debate como esse. É um debate longo, é um debate que precisa de toda a sociedade, de toda a categoria médica, é um debate que precisa ser levado para as autoridades, e nós sabemos o quanto é difícil ouvir do lado de cá, como jurídico, que um trabalhador precisa ter 2, 3 vínculos e por aí vai, ou que não recebe, ou que o pagamento está atrasado. Então, a qualidade do serviço que é prestado de uma forma impactante acaba gerando problemas para a sociedade. Então, eu acho muito importante debatermos esse assunto em ambientes como esse, em qualquer outro ambiente que vocês queiram nos convidar. Estaremos sempre abertos ao diálogo, e é muito, muito legal essa parceria com o Diese, que já vem se arrastando há algum tempo, e a tendência é que cada vez mais nós tenhamos esses dados para que o jurídico também possa trabalhar juntamente com o Sindimepa na melhoria do trabalho do médico, na dignidade do trabalho do médico. E eu agradeço o convite. Obrigada. Eu queria agradecer também, primeiro, parabenizar ainda mais. Acho que é importante saudar as iniciativas que do sindicato sempre foram claras, objetivas, diretas, categoria, até para além dela, para a sociedade. Dizer a todos que isso aqui é uma pauta colaborativa, né? É muito importante que esse recado seja dado. O sindicato está à disposição, de mão dadas com a assessoria jurídica, com o Diese, a esclarecer aonde for possível, no espaço que for ofertado, tenho certeza, o Dr. Moras disso, para colocar a importância da categoria médica e a necessidade de um piso. Eu acho que, de verdade, a gente não pode esgotar tudo aqui, temos um longo trajeto pela frente, mas a disponibilidade, a serenidade, a seriedade que nós temos para combater e fazer o bom debate desse tema, nós faremos. Então, o Diese se soma a esses esforços, vamos para 70 anos de Brasil, se Deus quiser, e muito gratos. E com muita gratidão aqui, inclusive particularmente ao Pará, que tem na sua fundação, nos seus quase 40 anos aqui também, o Sindicato dos Médicos, um dos fundadores. E tenho certeza que nós teremos juntos aí para que a gente possa promover não só a entrada do piso, mas a boa melhoria da condição do trabalho médico nesse estado que a gente quer tão bem, mas a gente quer bem, gente bem empregada e com condições e direitos garantidos. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, acho que o final é a palavra dignidade que fica, né, para todos, e agradeço novamente. Olá,
Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.